Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao sexto monumento, ao episódio número 26 desta segunda temporada e felizmente mais um episódio onde estamos aqui para falar de mais uma conquista de João Almeida. Tínhamos deixado no ar, não é, na semana passada sobre se iríamos estar aqui a festejar a vitória de João Almeida na volta à Suíça. A verdade é que o português conseguiu mesmo fazer a remontada. E bem à vontade, porque ainda ganhou com mais de um minuto de vantagem para o francês Kevin Vauquelin, que era o portador da camisola amarela, isto depois de ter conquistado o seu compatriota Romain Grégoire. Para falar um bocadinho desta volta à Suíça, conto com a companhia do Eduardo Gonçalves. Eduardo, antes de mais, agora é fácil falar, mas tu na semana passada fazias parte do grupo dos que acreditavam ou dos que não acreditavam? Olá David, olá também aos nossos queridos ouvintes. Por sorte, e antes de responder à tua pergunta, calha-me aqui a segunda vez comentar uma vitória por uma geral, não é? De uma semana do João Almeida, também me tinha calhado, creio que na Romandia. Por isso tenho esta sorte, não tenho calhado aos meus colegas, não é, de alguma forma, de ter aqui episódios fáceis para comentar, porque quando o João Almeida ganha, quando um português ganha, é sempre mais fácil. Respondendo à tua questão, sempre acreditei, David, obviamente que agora à distância é fácil falar, como dizias, é muito fácil dizer que todos os portugueses acreditavam, mas pelas características desta volta à Suíça, muito embora não tenha sido a volta à Suíça com tão alta montanha como já teve noutras edições passadas, que eventualmente favoreciam o João Almeida, mas acho que o momento deste ciclista, e acredito que vamos abordar isso ainda no episódio, ou no decorrer do episódio, neste momento, aquilo que ele é enquanto ciclista, dá-lhe aqui uma vantagem mental. Eu acho que ele conquistou o respeito também já do pelotão internacional, no sentido em que desde o início foi dado como o principal favorito. E muitos comentários nas redes sociais, no Twitter, ou no X neste caso, nunca o retiraram definitivamente da luta pela geral, mesmo depois daquele atraso de 3 minutos para alguns ciclistas, muitos deles de enorme qualidade, que não existindo essa alta montanha tão intensa como eventualmente existiu no passado na volta à Suíça, poderiam retirar-lhe alguma vantagem teórica, mas havia sempre uma cronoescalada que acabou por se calhar não fazer tanta diferença para o segundo lugar como se calhar esperávamos, mas foi o suficiente para o João Almeida carimbar esta vitória. Por isso, sim, eu acreditava, mas também tinha a consciência de que ciclistas como o Vauquelin, como o O'Connor, entre outros, que se apresentaram também muito bem, ganharam logo uma vantagem muito importante naquela primeira etapa, que poderiam ter complicado demasiadas contas, em mais uma... eu nem sei bem o que... Se calhar vou optar pela palavra deplorável em termos táticos. Aquilo que foi a UAE mais uma vez no início desta volta à Suíça, e que poderia ter realmente complicado muito o objetivo de João Almeida, chegar a esta terceira vitória em gerais de uma semana em voltas World Tour, mas acabou por correr bem, acabou por ganhar bem, acabou por ser o ciclista mais forte, e creio que este nível de João Almeida é para continuar, e que não vai ser aqui uma época isolada nesta sua conquista de resultados individuais. Obviamente que agora as agulhas vão virar para o apoio ao Pogačar, e ele disse muito isso na entrevista que deu à Bola, mas é um João Almeida que, em termos de época, acho que já fez aquilo que tinha para fazer, e acho que todos os portugueses devem sentir orgulho. Remontada, por assim dizer, começou na etapa 4, que era a etapa que tinha talvez a montanha mais difícil desta volta à Suíça, e até mais característica de uma volta à Suíça, que foi a passagem pelo Passo Spugla, que até era bem longe da meta, mas o João Almeida naquela parte mais dura, que até tinha aquele belo entrelaçado, aquele suceder de S's, onde ele atacou, acelerou e foi descarregando os adversários um atrás do outro. Nesse dia recuperou não muito tempo, 40 segundos para Oscar Onley, 42 para O'Connor e depois 1 minuto para Vauquelin e Grégoire.
Acho que aqui não foi tanto pelo tempo conquistado, claro que foi importante, mas foi mais pela demonstração de força Mensagem que passou. Certo. e depois pela. E ter conseguido manter a vantagem, porque ele podia ter conseguido. E foram mais 45 km a solo, não é? Exato, ele podia ter conseguido ir embora na montanha e depois ser apanhado, mas não, conseguiu vencer, o que foi bem importante. E diga-se, aqui só isto, 12 corredores chegaram a 1 minuto e 2, mas depois o 13º já chegou a mais de 4, que mostra bem das diferenças que foram feitas. E aqui ainda Grosschartner e o Jan Christen, antes de desistir, ainda deram aqui uma mãozinha. E depois acho que talvez a etapa onde também acabou por ser muito decisiva foi a etapa seguinte, a etapa 5, que era provavelmente a etapa rainha desta volta à Suíça, a chegada a Santa Maria de Incalanca, que era ali junto à fronteira italiana, onde ele não venceu a etapa, ficou apenas em segundo atrás do Oscar Onley, mas conquistou aqui uma vantagem importante e reduziu para menos de 1 minuto em relação ao Kevin Vauquelin. Neste dia foi quando o Gregoire perdeu a camisola amarela, e aqui ficou mais ou menos, digamos, sacramentado a partir do momento em que ele baixou de 1 minuto, que eventualmente iria vencer a classificação geral. Mas Depois... deixa-me dizer-te, David, interromper-te aqui nesta etapa em específico, porque lemos todos que o João Almeida foi alvo de muitas críticas pelo facto de ter sido batido pelo Oscar Onley naquele sprint, que se calhar se tem mais 15, 20 metros, acabava por ganhar o João Almeida, mas acho que foi muito útil o facto de o João Almeida não ter ficado isolado naquela altura, mesmo que na frente, porque acabou por aproveitar, porque o Oscar Onley acabou por estar muito tempo na frente também. Ora puxava um, ora puxava outro, e o João Almeida conquistou aqui também muito tempo graças a esse esforço de ambos, por isso não sei se foi propositado, mas acabou por funcionar muito bem essa dupla e acabou por marcar aqui muito tempo para muito boa gente, incluindo o Félix Galo, que nunca foi capaz de depois chegar à frente. Por isso eu sei que a crítica é fácil porque o João Almeida ficou em segundo e não ganhou essa etapa quando tinha tudo na mão para ganhar, mas a verdade é que também foi muito útil em termos daquilo que é a gestão do desgaste, e havia dias ainda decisivos para a frente. O que o João Almeida aproveitou do Oscar Onley em termos de auxílio nesse dia, porque a subida era duríssima, afinal, não é? Sim, era uma subida bem dura, até com aquele asfalto que não era asfalto, era cimento, que a tornava ainda mais complicada. E depois a etapa 6 foi a hipótese para os sprinters, onde venceu o Jordi Meus da Red Bull, e depois na etapa 7 mais uma vitória para João Almeida, batendo desta vez Oscar Onley e também Kevin Vauquelin, que neste dia conseguiu chegar com o João Almeida, apesar de ele ter-lhe ganho tempo nas bonificações. Aqui não deu para ganhar tempo na estrada, apenas nas bonificações, até porque a subida era menos dura, apesar dos 207 km de etapa, e o João Almeida acabaria por bater aqui os seus adversários apenas ao sprint. Mas aqui já se percebe, como dizia, acho que já na etapa 5 se foi percebendo que em princípio na cronoescalada ele ia, como fez, recuperar a vantagem, e venceu com uma excelente diferença. Meteu 24 segundos no Félix Gall e depois 1 minuto no resto, mais de 1 minuto em todos os outros, para fechar esta classificação geral com 1 minuto e 7 sobre Vauquelin e 1,58 sobre o Oscar Onley. Eduardo, acho que aquele tempo perdido que nós falamos só veio dar um bocadinho mais de sabor a esta vitória, porque ao início era isto que se esperava, era que o João Almeida vencesse esta volta à Suíça com tranquilidade, porque os adversários até eram mais fracos do que aqueles que ele derrotou, quer na Romandia, quer no País Basco. Sim, sem dúvida. Eu quando vi o Ben O'Connor a ganhar aquela distância, acreditei que a coisa podia ter ficado ali feia. Mas depois consultei com mais pormenor essa cronoescalada e vi que eram 10 km com muita pendente, muita percentagem, uma subida também que era feita a ritmo, ou seja, uma subida sem grandes oscilações naquilo que era a pendente, o que beneficia claramente o João Almeida.
e ele lá meteu o seu diesel e a coisa andou como se esperava. Acreditava que a vantagem que ele poderia cavar aqui sobre o segundo classificado, neste caso o Félix Gall, seria maior, ou seja, imaginemos que não era o Vauquelin, nem era o Onley que estavam mais próximos dele e era o Félix Gall. Esta distância podia não ter sido suficiente, mas se repararmos depois tudo aquilo que passa depois do terceiro lugar do Oscar Onley, ou seja, o quarto lugar do Vauquelin nesta etapa 8, já estamos a falar do minuto e 40, um tipo que mete 1 minuto e 40 na escalada, e se olharmos para o top 10, por exemplo, com o Willem van Willer a 2:19, já estamos a falar aqui de diferenças gigantescas, por isso eu acreditava que essa cronoescalada ia ser decisiva e que aqueles 3 minutos, apesar de ser uma borrada total da parte da UAE, mas que eram passíveis de recuperação, mais ou menos passíveis de recuperação, assim é que está certo, mas acabou por animar a corrida, como dizias, sem dúvida alguma, acabou por colocar aqui o ingrediente extra, porque definitivamente, se não houvesse aquela diferença de 3 minutos para uns, 2 minutos, a gente fala nos 3 minutos, não é? Perdidos para aqueles que ganharam mais tempo, mas houve ali também um grupo que ficou a 2 minutos, um grupo de ciclistas que também era interessante, ou seja, foi o facto que acabou por aqui dar alguma emoção extra a esta corrida, porque não fosse isso, e nós olhamos para os números, olhamos para esta classificação geral e vemos que não fossem esses 3 minutos, e se calhar aqui o top 4, top 5 andava ali à volta dos 4 minutos, 5 minutos de distância para o João Almeida, por isso isto diz muito do seu domínio, acho que é inequívoco, mas era algo que nós já prevíamos, digo eu, e acho que a própria imprensa, a própria comunidade que comenta o ciclismo na internet acabou por, desde sempre, dar este favoritismo ao João Almeida e dizer que era muito mais fácil ganhar a corrida do que perdê-la. Embora eles tinham cometido aquele erro no início e se calhar alteraram aqui as odds de forma completamente adversa para a UAE, mas a verdade é que em condições normais estas diferenças tinham sido gigantescas, e não fosse esse primeiro dia negativo e a coisa tinha ficado com ainda mais bonita, mas acredito que para nós, que em primeiro lugar, pelo menos penso assim eu, somos adeptos de ciclismo e não tanto portugueses nesse caso, acabou por ser engraçado a luta que deu e a recuperação, essa remontada que tu dizias que o João Almeida teve de fazer para animar a corrida, porque caso contrário isto tinha sido uma pós-maceira total, não é? Também não me interessa que seja assim tão fácil, como dizemos às vezes do Pogačar. Acho que também quando calha aos nossos também é engraçado que tenham alguma luta, e isto até pode parecer um abuso o que eu estou a dizer em termos de enaltecer esta vitória de João Almeida, mas creio que foi tão clara que é o vocabulário que nós temos de empregar, e de facto foi a forma de animar de alguma maneira aquilo que se apresentou tão fácil. O João Almeida, que soma aqui a sua terceira vitória em corridas por etapas do World Tour. Lembramos, ele já não vencia uma corrida antes deste ano, desde aquela volta à Polónia, por isso foram vários anos, exato, 2020, foram vários anos aqui de seca, apesar de ele tinha sempre aquilo que nós falávamos, sempre a constância, os status estavam todos lá, muitos top 10, muitos pódios, muita coisa, mas o Nuno Ferreira até costumava falar muito aqui que faltavam as vitórias meio para pôr um carimbo, e nós muitas vezes dissemos bem, o João numa prova onde se não estiver, lá está, se não tiver o Pogačar, o Vingegaard ou até o Remco nos melhores dias, ele tem que se impor e tem que ser ele a ganhar essas provas. Sim. E este ano ele veio ao de cima com essas vitórias. Só claudicou, assim podemos dizer, no Paris-Nice, que é uma corrida que se calhar está-lhe um bocado atravessada. Acho que tem que deixar um bocadinho de lado, porque acontece sempre alguma coisa no Paris-Nice. Mas de resto, não sendo o World Tour, mas ele também já tinha tido uma excelente exibição, tanto na Volta ao Algarve, na comunidade valenciana como na Volta ao Algarve. Por isso foi por uma questão de pormenor também que não tinha ganho. Por isso ele já apresentava bons sinais desde o início da época,
No Paris-Nice também me pareceu difícil, porque o Jorgensen apresentou-se num nível altíssimo, mas fala-se numa eventual doença de João Almeida nessa altura, que lhe prejudicou. A verdade é que ele, na Loja de Garde, fez uma excelente subida, ganhou essa etapa, por isso não estava tudo mal, mas acho que os sinais estavam todos lá e que era uma questão de tempo para chegar aqui. E o Nuno Ferreira muito bem dizia isso, que faltava ganhar, e se reparares, quando se ganha etapas, esta questão das bonificações nestas provas de uma semana são absolutamente importantes, e a verdade é que, não tendo feito aqui toda a diferença, o João Almeida ganhou 32 segundos em bonificações, que acabaram por ser benéficos, até naquela luta pela remontada, não é? Ele ia ganhando 20 aqui, mais 20 ali, e com aqueles 10 segundinhos das bonificações acabava por também marcar uma posição até psicológica junto dos adversários, por isso essa questão das vitórias acho que é fundamental, este passo que ele deu. Muita gente, digamos, tem falado discutido qual é o nível de João Almeida, qual é o lugar. Eu sou, digamos, da opinião que ele é. Eu acho que ele, quando chegar ao Tour, vai estar mais ou menos no nível do ano passado, digo, do nível para fazer o mesmo que fez no ano passado. A questão é que quando ele chegou ao Tour do ano passado, nós não sabíamos que ele podia fazer o que fez. Não sei se estás a perceber muito bem o que eu estou a dizer. Por Estou a isso lá perceber está. e a processar também. Eu acho que chegamos aqui e ele tem de facto uma. Ou seja, isto foi mais. Esta época está a ser a confirmação de tudo aquilo que nós já achávamos dele. E é talvez ver. Estamos a ver mais aquele João Almeida que no ano passado foi segundo na volta à Suíça, e nós dissemos que só foi segundo porque o primeiro teve que ser para o Adam Yates e eles não foram discutir etapas entre eles. Certo. Acho que o estamos a ver durante mais vezes e não estão a acontecer tanto aqueles percalços ou aquela etapa onde está mal colocado e perde tempo. Ok, se bem que desta vez aconteceu, mas acho que antigamente acontecia mais vezes. Ele, para vencer 3 corridas por etapas, teve que estar bem colocados em todas essas 3 corridas por etapas, e as coisas tiveram que lhe correr bem, não é? Por isso acho que acho que tem sido, acima de tudo, temos visto mais vezes o melhor João Almeida durante mais dias. Acho que é essa a chave. Sim, sem dúvida. E se tu fores ver em primeiro lugar, acho que há aqui um espaço de um ano, não é? Que vem da última volta à Suíça, de 2024 até a de 2025, em que há claramente um salto de qualidade de João Almeida. E nós já discutimos isto este ano, ou depois do País Basco ou depois da Romandia, mas já tocamos neste assunto, de dizer que de facto há aqui um salto de qualidade, e já se fazem agora reportagens, etc., sobre aquilo que ele tem vindo a fazer e que nós vamos discutindo ao longo do ano. Não sei se eventualmente esta troca de treinador para o Sola fez de facto toda a diferença que apregou. Alguma diferença há de ter feito, porque não é o único, pelos vistos. O Pogačar também não se trata de um salto de qualidade, mas encontrou uma forma diferente de correr, no sentido em que tem sido mais explosivo e tem aguentado mais essa explosividade durante mais tempo, coisa que ali em 2022 e em 2023 falhou nessa luta particular com o Vingegaard. Mas isto para dizer que realmente há aqui uma alteração na forma de correr do João Almeida, um posicionamento melhor, como tu dizias também, que no passado estava constantemente a falhar, mas que agora parece que, não estando totalmente resolvido, está mais controlado, claramente. E se tu fores a ver, nós antigamente, eu lembro-me na altura, até de quando ele andou de rosa no Giro, há 5 anos atrás, mas também noutros giros que ele fez, falava-se muito dessa consistência de fazer constantemente top 10. Hoje em dia, se calhar, já não falamos só em top 10, já falamos aqui em top 5, top 4, top 3, porque repara, a Comunidade Valenciana fez 3 top 3. Na volta ao Algarve, tem lá naquele dia do Alta Foia, em que ele deixou o Christian ganhar, deixou o Vingegaard para trás, faz segundo. Paris-Nice tem a vitória na Loja de Garde, também um primeiro lugar, mas nesse Paris-Nice em particular já sabemos que as coisas não correram tão bem. Mas passas para o País Basco, para a Itzúlia, e temos mais um segundo lugar e mais 2 vitórias de etapa e mais um quarto. Romandia, temos, não houve vitória de etapa, mas temos 2 segundos lugares e um terceiro lugar.
E agora na volta à Suíça, e aqui é que está o pináculo da participação de João Almeida este ano em voltas de uma semana no World Tour, temos 2 segundos lugares e 3 vitórias por etapa. Ou seja, estamos a falar aqui de uma consistência que já existia de alguma forma, mas acaba por subir de nível. Nós estamos a falar aqui de João Almeida, que tem 6 ou 7 vitórias de etapa e tem mais, eventualmente, aqui 10 pódios. Isto é essa tal consistência que falávamos, que era necessária e que faz toda a diferença, porque depois a diferença que se cria para ciclistas que tenham maus dias, nesses em que o João Almeida está mais consistente, acabam por criar diferenças grandes e por fazerem toda a diferença e serem decisivas nas contas finais. E acho que o João Almeida deu um salto de qualidade enorme nesta parte, fruto, acredito, do posicionamento, mas também de uma melhoria clara naquilo que é a descida. Eu não me acredito que o João Almeida de 2023 e de parte de 2024 tivesse aguentado o tempo que aguentou e manter a margem que levava para o grupo de trás na descida depois do Splugen Pass. Ou seja, ele acabou por aumentar até a distância na descida, depois obviamente que quebrou um bocadinho na parte plana e acabou por perder ali 10, 20 segundos face àquilo que ele levava na passagem pelo topo, mas ele fez uma descida excelente em que acabou por até ganhar tempo. Por isso, o João Almeida não descia bem, isto é claro, o João Almeida não era um ciclista absolutamente técnico e passava muito mal nas descidas. Hoje em dia acho que há um salto de qualidade também a esse nível e acho que todos estes ingredientes em simultâneo acabam por fazer elevar o nível dele. E depois é uma questão psicológica. Eu acho que ele neste momento acredita nele e acredita que esse posicionamento é importante, que melhorar gradualmente todos os aspectos que fazem dele que fazem de um ciclista um excelente ciclista, que só lhe traz vantagens. E eu acho que ele está perfeitamente focado nessa evolução, nos ganhos marginais, como se costuma dizer, e que vai ganhando um bocadinho todas as corridas, todos os treinos, e que está a atingir um nível muito alto. Mas particularmente vejo essa parte do posicionamento e das descidas como upgrades neste ano 2025. Olhando também para outros nomes que tiveram em destaque, há que dizer, os 2 franceses, não é? Grégoire e Vauquelin, acho que vão chegar com boas credenciais ao Tour para irem em busca de uma vitória de etapa. E um terceiro francês, Julien Lafilippe. Acho que melhor Alaphilippe em 3 anos. Melhor Alaphilippe que nós vimos nos últimos tempos. Claro, há aqui dúvidas, a concorrência não era de grande nível e não sei o quê, mas voltamos a ver um Alaphilippe atacante e tudo mais. Será que ele poderá estar lá está aqui a animar as etapas no Tour em busca de uma vitória que eu acho, deixa-me ver, a última vitória dele numa etapa no Tour já remonta a 2021, já lá vai há algum tempo. Voltar Está aqui a vencer uma etapa seria importante para ele e para a equipa. Sim, muito importante para ele, acho que ainda mais importante para a Tuba, mas de facto acho que está para além de estar na altura disto voltar a acontecer, não é? De voltar a ganhar uma etapa no Tour, acredito que vai ser um dos maiores animadores desta edição de 2025. Acho que a forma que ele apresentou na Suíça, e obviamente há aqui a questão da concorrência, que também se pode aplicar no caso do João Almeida, não é? Já vi pessoas a falarem também de concorrência ser menor do que, por exemplo, do que aquilo que foi há uma semana e meia no Dauphiné. Obviamente que essa qualidade na start list é distinta, mas acho que não retira valor àquilo que os ciclistas fazem também. A verdade é que o Alaphilippe apresentou um excelente nível, pelo menos na teoria parece-me estar bem, parece-me estar consistente, parece-me estar confiante, e isso é meio caminho para se apresentar bem no Tour também. Acho que deu um salto em termos psicológicos e motivacionais nas vésperas do Tour. Por isso creio que vai ser um dos grandes animadores desta volta à França, e honestamente, David, espero que ele consiga ganhar uma etapa. Já desejei isso na volta à Suíça, e espero que seja agora no
no Tour. Veremos, voltamos a ter uma vitória da Alaphilippe, se bem que os franceses este ano estão em bom nível. Se pensarmos também no Lenny Martinez, tem vencido muitas etapas, e lá está o Grégoire, que se mostrou muito bem, o próprio Vauquelin. Veremos quem serão os franceses que vão animar o Tour. Eles têm sempre esse peso, não é? Isto até porque há uns anos formou-se o Pinot, também recentemente o Bardet. Está aqui a acontecer a chamada passagem de bastão para os nossos amigos franceses. Já que falavas dos franceses, David, desculpa, acho que sim, que o Lenny Martinez pode, ele apresentou-se muito bem também no Dauphiné, ganhou aquela última etapa de forma brilhante. E tem vindo a ganhar muitas etapas este ano. Também parece ter melhorado ali qualquer coisa em aspectos que ele falhava, por isso, obviamente, falando aqui do Alaphilippe, do Vauquelin e do Grégoire, que são candidatos a ganhar etapas, acho que o Lenny Martinez, obviamente tendo aqui aspirações de geral que tem sempre, não é? Agora ainda deve ter os seus objetivos em termos de geral para o Tour, mas é um ciclista que pode claramente vencer uma etapa ou mais neste Tour. Terminando esta volta à Suíça, a camisola da Juventude ficou para o Vauquelin, da Montanha para o Vlasov, e o João Almeida somou a camisola dos pontos também à classificação geral que conquistou. O João Almeida, que é sim o segundo português na história a conquistar a volta à Suíça, depois das 3 vitórias do Rui Costa. Agora, durante esta semana, é uma semana dedicada a campeonatos nacionais. Haverão muitos para se ver, com a grande notícia de que os campeonatos nacionais portugueses vão ter transmissão na RTP2, por isso podem ver durante este fim de semana. Isto quando estamos às portas do Tour, o Tour começará dia 5, ou seja, muita gente vai estrear em princípio novas camisolas de campeão nacional no Tour, que é sempre também uma motivação. E durante esta semana, apesar de todos os olhos estiveram no João Almeida e na volta à Suíça, decorreu também a volta à Bélgica, que teve vitória também da UAE, Filippo Baroncini. UAE papa tudo, bateu Ethan Hayter e Geno Bergkamais, Ethan Hayter da Soudal, que teve em destaque mais por vencer o contrarrelógio contra o Filippo Ganna, e é talvez a melhor exibição dele desde que se mudou para a Soudal. Se bem que tem sido até nos contrarrelógios que ele se tem dado melhor, já tinha feito um bom contrarrelógio no Giro. De resto, ainda está um bocado abaixo daquele Ethan Hayter que vimos quando começou a surgir na Ineos, mas a voltar aqui a um bom ritmo. E o Filippo Baroncini, que é um ex-campeão do mundo de sub-23 e que venceu aqui... Ainda assumir um papel mais secundário, não é? Sim. Claramente. Mas venceu aqui a sua primeira corrida, na oportunidade que teve. Também ele tinha feito um bom contrarrelógio, mas é normal vê-lo, principalmente nas grandes voltas, a ser gregário, e aqui a aproveitar a sua oportunidade. Como nós dizemos sempre, isto na UAE, quando há uma oportunidade há que abraçar, porque elas não são muitas entre com tanta gente de qualidade, e o italiano aqui a carimbar também uma vitória numa classificação geral. E tivemos também o Giro de Itália Next Gen, o Giro de Itália Sub-23, que foi vencido por um corredor que nós tínhamos falado aqui há umas semanas, o Jakub Omerzel, da Bahrein Victorious, da equipa de desenvolvimento da Bahrein. Mais diretamente da Eslovénia. Nós tínhamos falado dele depois de ele ter sido quarto na volta à Eslovénia, aí a correr pela equipa principal da Bahrein, e aqui acabou por vencer o Giro com um ataque na última etapa, que tinha uma chegada a Pinerolo, e era uma etapa acidentada, onde ele conseguiu roubar a liderança ao Luke Tocqueville, que é da equipa de desenvolvimento da Red Bull, assaltando assim a liderança da classificação geral, numa etapa que foi vencida por o Jorgen Nordhagen, da Visma Lease a Bike, também equipa de desenvolvimento. Aqui falamos sempre de equipas de desenvolvimento, e assim este
Omerzel leva para casa a camisola rosa. Veremos se temos aí uma nova sensação de vinda diretamente da Eslovénia para discutir grandes voltas nos próximos anos, ou não. O Giro também que ficou marcado pelo abandono do Jarno Vidar, que tinha sido o vencedor do ano passado e que abandonou depois de ele tinha vencido a etapa 3, chegado ao Passo Maniv, onde tinha ficado na liderança. Depois perdeu essa liderança e mais à frente acabaria por cair e abandonar a corrida ao ciclista da equipa de desenvolvimento da Lotto, que provavelmente muitos de vocês já ouviram falar, ou se calhar lembram-se dele por causa do Campeonato do Mundo do ano passado, onde ele esteve em bom plano, mas acabou por abandonar devido a uma queda. E foram estas as principais corridas desta semana. Como disse, a próxima é marcada essencialmente por campeonatos nacionais, e depois, quando virarmos a página para julho, começa logo o Tour de France e a volta à Itália feminina, e até lá temos que começar aqui a dissecar o Tour. O nosso próximo episódio já será de antevisão da segunda grande volta do ano, onde voltaremos a ter aqui o tão ansiado confronto entre Pogačar e Vingegaard. Veremos se é tão confronto ou não. Teremos, claro, o João Almeida para torcer, para sabermos afinal o que vale este João Almeida, se é um corredor para repetir o quarto lugar do ano passado, para ir um pouquinho mais do que isso. É essa a curiosidade, Eduardo. Nós despedimos. Deixa-me só fazer-te uma provocaçãozinha. Achas que é este ano que a UAE vai chegar ao recorde da HTC? Eles no ano passado eles ficaram a 2 vitórias. 5, não é? 2. Já não me recordo. Mas tinha que ser alguma coisa maluca. Eles tinham que vencer quase todas as etapas. Neste momento tem 50. Na altura, o ano passado, a 54ª foi a primeira vitória do Tadej Pogačar no Tour. Não, desculpa, perdão. A 49ª é a primeira vitória do Pogačar das 7 que ganhou, ou das 6 que ganhou no Tour. Por isso eles acabam por estar aqui algo adiantados, não é? Comparado com o ano passado. Interessa também perceber se eles de facto definiram esse objetivo, não é? Se é algo que corre na cabeça deles. Às vezes não definir acaba por retirar a pressão e pode até funcionar a favor, não é? Não quero dizer que isso vai acontecer, mas acho que quando, pelo menos na minha opinião, e vou também aqui completar a tua resposta, mas acho que quando o cântaro vai muitas vezes à fonte, não é? Há um dia que vai ficar lá, e acho que eles estão-se a aproximar demasiado durante as últimas épocas, e a última foi clara, e este ano e já conseguiu, a coisa fica bem apertada, não é? Em termos de manter o recorde da HTC Colômbia. Mas também nós sabemos que não é que as pessoas ao comando podem sabotar o objetivo. Não, eu ia dizer que as pessoas ao comando da UAE gostam desses recordes, gostam desses rankings e essas coisas. Sim, se vão sabotar ou não, também às vezes também fica essa dúvida, não é? Mas seria absolutamente curioso engraçado sabotarem-se eles próprios. Não seria inédito, mas não deixava de ser. Mas eles gostam dessas coisas. Gostam de lutar por esses objetivos. Por isso é que eu digo que se calhar eles têm essa. Eles ainda não o disseram, mas também estão a lutar. Estão de olho nesse recorde. Por isso veremos. Lá para outubro estamos aqui a fazer essas contas. Eduardo, uma vez mais, obrigado. E obrigado a quem está desse lado. E um abraço. Até para a semana.